Nesse episódio, a gente vai falar sobre como impulsionar a sua carreira como QA. Bem, para que você consiga então extrair o melhor desses nossos vídeos, é extremamente importante que você tenha ao seu lado, ao seu redor, algum lugar que você possa anotar essas dicas e que você então consiga colocar em prática já no dia seguinte. Por isso, estou aqui convidando você agora a pegar aí um papelzinho, uma folha aí do lado, ou então já abrir aí o seu bloco de notas aí no seu computador, para que você possa anotar tudo e sair daqui hoje com mais ferramentas para ajudar você dentro do seu dia a dia. Beleza? Bom, eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software, já atuando no mercado já há mais de 12 anos. Sou bacharel em engenharia de software, tenho especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial. Hoje vivo aqui na Flórida, nos Estados Unidos, após ter alavancado a minha carreira e conseguido aí transicionar, me mudar, trabalhando aqui nesse país para uma grande empresa, uma multinacional do setor financeiro. Bem, como eu disse para vocês, o episódio de hoje é sobre como impulsionar a sua carreira. Então, já vai aí pensando a partir desse momento em o que isso significa na real dentro do seu dia a dia. Já parou para pensar? O que conseguir impulsionar a sua carreira faria com aqueles desejos que você tem, com aquela vontade que você tem de alcançar alguma coisa diferente dentro da sua trajetória? Já parou a pensar que se você conseguir impulsionar a sua carreira, você vai conseguir ter acesso a mais recursos dentro do seu dia a dia, ou até mesmo dentro da vida das pessoas que você ama? Pois é. Esse impulsionar da carreira, ele é algo que pode sim ser alcançado, e isso acontece geralmente de duas formas. Uma delas, às vezes a sua carreira é impulsionada apenas pelas pessoas que estão ao seu redor, olhando para você e entendendo que, puxa, você faz um trabalho fenomenal. Esse daqui é o que menos acontece, infelizmente. E você tem uma outra forma, que é a forma estruturada de fazer isso. Hoje a gente fala sobre uma forma estruturada de impulsionar a sua carreira, não só uma forma que você vai depender da boa vontade das pessoas que estão ao seu redor. Saber sobre isso é algo também que é importante. A gente precisa saber que as pessoas que estão geralmente liderando a gente, ou que estão gerenciando a gente, geralmente elas não estão prestando tanto atenção no nosso desenvolvimento, o quanto nós pensamos que elas estão. Isso por quê? Porque geralmente as pessoas que estão te gerenciando, elas também têm a vida delas em si para gerir, elas ainda têm outras atividades do seu dia a dia, elas ainda têm outras pessoas a olhar, a analisar, e isso faz com que geralmente a sua progressão, o impulsionar da sua carreira não tenha tanto, não tenha, como vou dizer assim, aquela velocidade que você gostaria que tivesse. Hoje a gente fala aqui sobre eu tomando as rédeas da minha evolução, sobre eu executando ações para que eu possa então conseguir impulsionar a minha carreira. Então, entenda, existe um trabalho a ser realizado por cada um de vocês que estão aqui junto comigo hoje, de correr atrás e de realmente fazer com que algo de diferente aconteça na sua carreira. É você dizer, eu não vou mais apenas esperar, mas eu vou começar a fazer algo para realmente fazer com que a minha trajetória mude. Entende? Bom, vamos primeiro entender aqui, como eu disse para vocês, eu sempre trago aqui uma colinha, que são alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês hoje para ajudar vocês a entender como impulsionar, beleza? Bom, primeira coisa, isso que eu vou compartilhar com vocês agora é algo que é um framework que eu criei baseando-se nas formas com que eu realizei e que eu
ajudei meus alunos a conseguir também realizar. É um framework chamado Framework do Alavanque de Carreira. Ele é composto por 3 princípios. Esses 3 princípios ajudam vocês a conseguir, então, estruturar melhor esse caminho para que você possa impulsionar, para que você possa alavancar a sua carreira. Como eu disse, composto por 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio do atender, o segundo do exceder e o terceiro do otimizar. E é sobre esses 3 que a gente vai falar hoje, beleza? Atender, exceder, otimizar. Você já pode anotar isso aí também no seu caderninho ou no seu bloco de notas, tá? Atender, exceder e otimizar. Bem, o que acontece em grande parte das organizações é que elas contratam pessoas, elas trazem pessoas para dentro do seu meio, para dentro da sua organização, muitas vezes sem conhecer o que se esperar dessas pessoas. Isso é muito louco, né? Porque a gente tem, geralmente, quando vamos fazer uma entrevista, a gente tem lá, né, durante o processo de entrevista, o que a gente chama em inglês de job description, que é a descrição da vaga, né? Lá está falando o que se espera de você, está falando quais são as ferramentas que você precisa saber, está falando de quais são as técnicas de teste que você precisa saber, está falando de quais são o posicionamento que você precisa ter. Só que aquela job description, aquela descrição da vaga, nem sempre é tão, como vou dizer assim, apurada, né? Quanto o que realmente se executa no dia a dia. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que as pessoas geralmente contratam, né, funcionários, só que no dia a dia o funcionário faz algo que é diferente daquilo que estava na descrição da vaga. E vocês já devem ter percebido isso, né? Você vai fazer uma entrevista para a empresa A e lá tem uma descrição da vaga que está pedindo para você que você conheça 20 coisas, né? Só que na verdade, quando você entra para a empresa, você percebe que daquelas 20 coisas que te pediram, você só precisava saber 10 delas. Ou às vezes você precisava saber 5 delas. Por que isso? Porque infelizmente o processo de recrutamento em diversas empresas é um processo de recrutamento que não está casado e atualizado com o processo de execução da atividade dentro do dia a dia normal. Então o que acontece? Acontece que em algumas empresas a descrição da vaga ela é copiada de um concorrente, por exemplo. Já em outras ela é criada por pessoas que não estão conectadas diretamente com o dia a dia. Em outras elas são criadas com as pessoas que estão dentro do dia a dia, mas as pessoas não costumam atualizar aquilo, né? Em algumas pouquíssimas você vai realmente ver na descrição da vaga as necessidades que você realmente vai precisar ter dentro do seu dia a dia. O que é, vamos dizer assim, né? E aqui falando sobre a minha perspectiva da minha história, das empresas em que eu trabalhei e também das histórias de alguns alunos que comentam isso comigo também, que eles encontram, na verdade, algo quando chegam na empresa que é muito diferente daquilo que lhe foi requerido, né? Isso gera às vezes até uma certa frustração, né? Por exemplo, você fala, vou entrar naquela empresa X porque lá pediram automação de testes, então, poxa, né? Estou estudando, quero colocar isso em prática. Você entra na empresa, a empresa que dizia que precisava de automação de testes e precisava conhecer sobre 5 ferramentas distintas, quando você entra lá, não precisa de nenhuma, né? Isso acontece também dentro do dia a dia. E aí, se a gente for parar a pensar que a descrição da vaga não está alinhada com o que é o dia a dia da empresa, a gente começa a entender que, às vezes, o gestor ou o líder que está cuidando, que está gerenciando você, ele pouquíssimas vezes sabe de qual é a expectativa que ele ou que ela tem sobre você. E isso é um negócio tão maluco e tão
primário que muitas vezes parece mentira. Só que eu desafio cada um de vocês que assiste esse vídeo quando chegar na sua empresa, né, na próxima vez que você for para sua empresa, quando chegar na sua empresa, que você converse com o seu líder e pergunte para ele quais são as expectativas que você tem sobre a minha atuação aqui dentro do time. Pergunta isso. Coloca aí agora dentro do seu papelzinho, do seu bloco de notas aí, das suas anotações, isso que eu estou falando para você agora. Coloca assim, minha próxima ação vai ser o quê? Vai ser perguntar para o meu gestor o que ele ou que ela espera de mim aqui dentro. Beleza? E por que você tem que perguntar isso? Porque nesse meu framework do alavanque de carreira, o primeiro pilar é o pilar do atender. E o pilar do atender significa atender expectativas. Aí o que acontece? Quando você não conhece quais são as expectativas que a sua gestão tem sobre o seu papel e o que você tem que fazer, você acaba por trabalhar em coisas que não tem nada a ver com o que é aquilo que eles esperam de vocês. E aí é muito louco, porque você foi contratada para fazer algo e estava descrito lá qual que era a descrição da sua vaga. Só que aquela descrição da vaga, ela é pouquíssimo confiável. Por quê? Porque às vezes as pessoas não atualizam aquilo, logo você entra achando que você tinha que fazer algo, né? E aí quando você entra, você começa a fazer aquilo, e aquilo que você está fazendo pode estar descasado com quais são as expectativas reais sobre o seu papel. Sabe o que acontece? Você vai se lembrar de alguns momentos como esse, infelizmente, porque isso acontece muito na vida das pessoas. Você foi lá, se dedicou a fazer algo que era sensacional, fantástico. Você estava super orgulhoso, super orgulhosa daquilo que você estava fazendo. Aquilo estava tomando de você já diversas horas, muitas horas de trabalho. E de repente, quando você percebe que você terminou de fazer aquele negócio super maravilhoso que você estava buscando fazer, você apresenta para o seu gestor, para o seu líder, e ele olha e com certo descaso diz o porquê que você estava fazendo aquilo. E que aquilo não tinha nada a ver com o que era o esperado para o seu papel. Nesse momento, é um momento onde você se frustra. Por quê? Porque caramba, eu entendi que o meu papel era aquilo, eu executei aquilo da melhor forma. Olha só que coisa linda que eu fiz. O fulano X, o Y, a fulana, a ciclana, falaram que ficou ótimo o trabalho que eu fiz, mas o meu líder pouco teve tempo de olhar, analisar e dar um feedback positivo, né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu no seu dia a dia, sabe por quê? Porque eu construí esse framework com base no relato de diversas pessoas e também no que já aconteceu dentro do meu dia a dia. Essa ausência do conhecimento sobre as expectativas nas pessoas gera isso. Quando você começa a executar algo que não está alinhado à expectativa que tem sobre você, você acaba por desperdiçar o seu tempo com coisas que não vão realmente te trazer um impulsionamento da sua carreira, né? E isso é um negócio que é muito louco, né? Então, por isso, o primeiro passo, entender quais são as expectativas que a sua liderança tem sobre você. E aqui vai uma dica, tá? Não basta você simplesmente dizer aí agora onde você está e falar assim, não, eu já conheço. Não, esquece isso. Você tem que, de uma maneira formal, perguntar quais são as expectativas que eles têm sobre vocês. Então, a minha dica para você é, marque uma reunião direta com a pessoa que te lidera e saia dessa reunião apenas quando você tiver uma lista com quais são as expectativas que essa pessoa tem sobre você. Uma vez que você tiver essa lista de expectativas, né, de quais são as coisas que essa pessoa espera sobre você, vamos dizer que você juntou uma lista de 10 coisas, beleza? Primeira coisa que você vai perceber é que vão existir coisas que você já está fazendo e que não tem nada a ver com a expectativa que a pessoa tinha sobre você. Então essa é a primeira coisa que você vai perceber. É o primeiro sinal que você tem espaço para impulsionar a sua carreira, para alavancá-la, beleza? Por isso que o framework chama Framework do Alavanque de Carreira, beleza? Então,
vai estar lá assim, ó, uma lista de 10 coisas. E aqui vai ter outras 2 que você fazer. Você vai ter que parar de fazê-las um pouco. Por quê? Porque o seu foco é aqui, ó, nessas 10. Essas 10, você vai olhar para elas e você vai perceber que existem algumas que você não faz. Beleza? Então vamos dizer aqui que dessas 10, existiam 4 que você não fazia e outras 6 que você já fazia. Beleza? Vamos focar nessas 4 aqui por hora, beleza? Vamos focar nessas 4 aqui. Talvez dessas 4, 3 são coisas que você consiga fazer. 1, 2, 3. São coisas que eu consigo fazer, que eu consigo mudar, que eu tenho conhecimento para isso. Então o que você vai fazer? Você vai, nesse momento, criar um post-it para você, para que você possa se lembrar que você tem que fazer essas 3 aqui que você já sabe fazer. Beleza? Vamos mudar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. 2 você sabe fazer, beleza? Você vai criar 2 post-its para que você coloque lá na sua mesa e você se lembre que você precisa fazer isso o tempo todo, beleza? Então coloca lá esses 2 post-its. Aí tem outras 2 aqui, ó, que são expectativas que você não sabe, que você não sabia. Aí você vai olhar para essa daqui e você vai falar assim, olha, isso daqui eu ainda não tenho conhecimento. Vamos dar um exemplo? O meu líder esperava que eu fizesse testes mobile. Ok? Mas eu não conheço testes mobile. Ok, sem problemas. Vou aprender sobre isso. Então você vai lá e busca o conhecimento para que você aprenda sobre como fazer testes mobile e que você comece a fazer esses testes. Perfeito. Isso daqui é uma expectativa que é atendível, né? Você consegue atender isso depois que você buscar o conhecimento. Agora tem uma outra coisa aqui que o seu chefe está pedindo para você, que ele espera de você, que é uma expectativa não atendível. Quer ver um exemplo? A expectativa era que o seu chefe tinha sobre você, era que você, vamos ver, já sei, que você gerasse um lucro de 50% para a empresa através de, da definição de produtos. Aí você fala, pô, chefe, é o seguinte, eu não tenho, né, aqui hoje um papel dentro da nossa empresa, nem me permite que eu se relacione com produtos. E para que eu tivesse uma possibilidade de conseguir alcançar isso daqui, seria muito difícil. Eu teria que estudar sobre, alguns anos para que eu conseguisse ter o conhecimento necessário para conseguir atender isso. Entende o que eu quero dizer? Então, o chefe, esse daqui especificamente eu não consigo atender. Então, dessas 10 coisas que você me pediu, 9 eu consigo atender. Agora, uma delas não dá não. Isso se chama alinhar expectativas. Alinhar expectativas é algo extremamente importante, porque às vezes as pessoas estão esperando coisas de você que você não vai ter nem no próximo mês, nem no próximo ano, nem daqui a 2 anos. Entende? Se elas esperam isso de vocês nunca vão completar os 10 das expectativas. E se você não completa os 10, a pessoa sempre tem algo, uma vozinha lá no fundo da cabeça dela dizendo assim, essa pessoa não está atendendo minhas expectativas. Essa pessoa não está atendendo minhas expectativas. Essa pessoa não está atendendo minhas expectativas. E quando essa vozinha maldita começa a falar na cabeça da pessoa, entendeu? Quando chegar lá na frente, que é o momento de te promover ou te dar um aumento de salário, a pessoa ela vai se lembrar dessa vozinha e dessa 10ª expectativa que você não está atendendo, e ela vai, né, automaticamente tentar fazer com que tudo que você mereceria receber seja reduzido, seja diminuído. Entenderam? Então você precisa alinhar as expectativas. Uma vez que você alinhou as expectativas, né, você então precisa atender a expectativa. E por isso que o primeiro pilar desse meu framework é o atender, que é, uma vez que eu conheço quais são as expectativas, ou seja, as 9 expectativas que a pessoa tem sobre mim, eu vou lá e faço de tudo para conseguir alcançá-las. Entendeu? Atender as expectativas é algo primordial para que a pessoa, né, que a sua liderança, olhe para você e diga assim, olha, essa pessoa faz tudo o que eu esperava que ela fizesse. Uma vez que você atendeu as expectativas, o seu próximo passo é o segundo pilar do meu framework do alavanque. O segundo pilar do meu framework do alavanque é o pilar do exceder.
E o que seria esse pilar do exceder? O pilar do exceder é você conhecer agora quais são as expectativas que você tem, as expectativas que estão definidas para um nível acima do seu, ok? Então esse um nível acima do seu, ele seria o seguinte, olha, Júlio, né? Vamos dizer que eu estou conversando com a minha liderança, ele fala assim, ó, você hoje está no cargo de pleno e você quer subir para o cargo de sênior. Então, olha, tá aqui, ó, essas daqui são as 10 expectativas que eu tenho sobre o cargo mais sênior que o seu. Entendeu? Isso vale para qualquer cargo, vale para júnior, por exemplo. Você fala, eu sou júnior, quero subir para pleno. Ó, tem aqui, ó, 10 expectativas do que é o pleno. Quando a gente pensa no pilar do exceder, é você olhar para a próxima senioridade e se esforçar muito para conseguir alcançar essas expectativas que tem daquela senioridade acima da sua. Quando você começa a lutar por isso, o que está acontecendo? Você está então excedendo as expectativas que tinha sobre você. Mas não se engane, tá bom? Você não pode simplesmente abandonar as suas para seguir as do próximo nível. Você precisa sim seguir as suas e seguir aquelas próximas também, para que isso faça com que você consiga então demonstrar para as pessoas que estão dentro da sua empresa, sua liderança, que você tem não só aquilo que se espera de você, mas também um algo a mais. É esse algo a mais que está dentro do pilar do exceder, beleza? Então, o que acontece aqui? Não é simplesmente você listar quais são os itens da expectativa e os itens que estão do exceder as expectativas. O que você precisa, na verdade, é conseguir listar tudo isso em um plano de ação, que seja um plano de ação que realmente seja efetivo. Então você coloca tudo isso dentro de um plano de ação e você começa a seguir esse plano de ação para que você consiga alcançar todos esses itens que você levantou, entendeu? Então você precisa de ter um plano de ação. O plano de ação ele pode ter, por exemplo, quais são as atividades que vão precisar ser executadas, qual é o tempo que você vai tomar em cada uma delas, quem são as pessoas que estão envolvidas para que você consiga alcançar isso que você está colocando, cada uma dessas atividades que você está colocando no seu plano de ação. Você tem que ter algumas características que estão ajudando você a conseguir executar realmente essas atividades, entendeu? Por quê? Porque não é simplesmente você seguir parte do framework do alavanque, é você seguir ele como um todo. E além de perguntar as expectativas, você tem que ir lá então e fazer uma mudança na sua trajetória e executar aquilo e alcançar aquilo. E aí que vem o problema. Porque se você for parar para pensar, nós, hoje em dia, né, se eu for perguntar para você hoje, como que está seu dia hoje? É muito difícil ver alguém que vai falar assim, meu dia está tranquilo. Né? É muito difícil. Por quê? Porque a nossa dinâmica de trabalho no dia a dia é uma dinâmica mais puxada, mais pegada, muitas vezes até com uma certa pressão. Né? Então é muito difícil que você consiga encontrar alguém que está livre o suficiente para conseguir implementar coisas que ela nunca fazia antes. Mas é aí que vem a questão da dedicação e do quanto você quer alcançar o seu objetivo. Seu objetivo é alavancar a sua carreira? É impulsionar a sua carreira? Esse é meu objetivo. Por quê, Júlio? Você tem que se perguntar isso, falar, por que eu quero alcançar isso? Eu quero alcançar isso porque eu vou ter a oportunidade de fazer as viagens que eu quero. B, eu vou ter a oportunidade de ter um cargo maior. C, eu vou ter a oportunidade de dar uma vida melhor para minha família. D, eu vou ter a oportunidade de guardar grana, que é algo que eu nunca conseguia fazer. Né? E se eu tivesse impulsionar da minha carreira, eu vou conseguir alcançar. E, eu vou ter, sabe, o que é que vai acontecer na sua trajetória? Quando você correlaciona o seu caminho ao objetivo, fica muito mais fácil de você lembrar onde é que você quer chegar. Tá entendendo? Fica muito mais fácil. Quando você consegue enxergar qual que é o final, você corre mais rápido. Eu me lembro que quando eu era ainda adolescente, a gente lá numa cidade do interior de São Paulo, ainda quando eu morava no Brasil,
a gente tinha um clube de piscinas lá perto de casa, e aí tinha uma piscina que era uma piscina olímpica. E eu e os meus amigos, a gente praticava atravessar a piscina por dentro da água, sabe? Em vez de ir nadando por cima, a gente tentava atravessar ela por debaixo. Então, chegava lá na borda da piscina, né? Colocava o pé e dava um impulso e ia tentando nadar para tentar chegar lá perto do final, né? Quem de vocês que assiste aqui agora esse vídeo já praticou isso também, né? Vou tentar atravessar a piscina passando por dentro da água. Tinha muita coisa que estava envolvida aí nessa travessia. Eu pegar o ar, né? Eu conseguisse nadar rápido o suficiente para conseguir poupar o meu ar, mas não nadar tão rápido para que eu não me sentisse cansado. Tá entendendo? Tinha diversas variáveis, né? Tinha a questão da técnica, de como eu puxava a água para que ela, né, viesse mais rápido. A pernada também precisava ter a técnica para que eu conseguisse, então, né, bater a perna de forma que eu conseguisse ir mais rápido. Mas tinha uma coisa, né, que influenciava muito essa minha cruzada por debaixo da água nessa piscina. Sabe o que era? Era... Ai, que louco, eu fico me lembrando aqui, parece que é tipo agora, assim, entendeu? Era ver os azulejos que tinha perto da borda do final. Porque enquanto eu estava nadando, cruzando a piscina, a água, por mais transparente que fosse, ela ainda era um pouco turva. Eu não conseguia ver os azulejos. E às vezes, no meio da travessia, eu acabava por desistir. Por quê? Porque eu não enxergava o final. E eu achava que eu estava muito longe ainda de alcançar aquilo. Olha, isso é uma metáfora que ela representa muito isso que eu estou falando aqui para vocês agora. Que é a questão da força por lutar, da força por alcançar. Mas quando eu olhava e conseguia ver os azulejos que existiam do outro lado, né? Aí sim eu conseguia então ter mais força para bater o braço mais forte, para bater a perna mais rápido e então guardar um pouquinho mais de respiração para que eu conseguisse chegar lá. E isso era muito louco, porque se eu conseguisse, chegou um momento em que eu falava assim, se eu conseguir chegar lá perto e ver, por exemplo, o tal do azulejo, eu ia conseguir então ter mais probabilidade de conseguir chegar ao final. É a mesma coisa com seus objetivos. Quando você tem um objetivo, o caminho, sabe, você ganha mais força para o seu caminho. Você ganha mais força para conseguir continuar lutando, mais força para conseguir continuar perseguindo os seus objetivos. Então, para conseguir continuar lutando. Então, se você tem um objetivo, você consegue ver o que é que você vai alcançar lá no final, e isso faz com que você continue tendo força para lutar. Sem objetivo, fica super difícil que você consiga fazer isso. É o caso aqui do exceder, porque o atender você vai conseguir fazer dentro do seu horário do dia normal. O exceder talvez exija que você empregue um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço, entendeu? Ou que você seja mais produtivo dentro do seu dia a dia, sabe? Dentro do seu dia a dia do atender, para que você consiga então poupar um pouquinho de tempo para o exceder. O exceder é difícil. Eu já estou dizendo aqui para você, olha só, alavancar a sua carreira ou impulsionar a sua carreira, que é como a gente começou esse vídeo aqui, é algo que vai acontecer para aquelas pessoas que realmente querem alcançar algo de diferente. No meu Instagram, eu coloco depoimentos de pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras. São pessoas que, de alguma forma, eu influenciei para que conseguissem alavancar suas carreiras. Quando você vai olhar, e isso já aconteceu com centenas de pessoas, né, que eu coloco lá no Insta de depoimentos. Centenas delas, né? Se for olhar no YouTube, tem lá, né, nesse momento, quase 40 entrevistas com pessoas dizendo que conseguiram alavancar suas carreiras. Vai olhar lá no Beat para você entender o que elas fizeram. São pessoas que elas deram uma milha a mais,
que elas excederam realmente sabe, as expectativas e conseguiram alcançar. Por quê? Porque tinham um objetivo específico, sabiam o que queria, onde é que queria chegar. Então, se você tem que anotar outra coisa aí hoje, tem que ser: preciso ter um objetivo. E esse objetivo tem que ser um objetivo que vai me trazer um contentamento tão bacana que eu sei, tipo assim, o meu objetivo tem que ser lá os azulejos que o Júlio via quando ele estava quase chegando no outro lado da piscina. Tem que ver, e aquilo tem que me motivar, e aquilo tem que me ajudar a conseguir continuar batendo a perna, continuar batendo o braço com força, continuar segurando um pouco mais o meu ar para que eu consiga chegar lá. Beleza? Bom, vamos aqui então rapidinho ao nosso último pilar aqui do framework do Alavanque, que é o pilar do otimizar. O pilar do otimizar é o seguinte: você já atende as expectativas, você já excedeu as expectativas, mas tem uma coisa que é o temperinho final desse meu framework, que é o de você olhar para o processo atual e pensar: qual é alguma coisa que a gente está fazendo aqui que está gastando muita grana, muito tempo ou muito esforço? Olhei. Como é que eu posso criar uma iniciativa para melhorar isso? Esse é o otimizar. Por quê? Porque você vai tocar na ferida do dono da empresa, do diretor da empresa, que está gastando muita grana, ou que está gastando muito esforço, ou que está gastando muito tempo em algo, e você vai resolver aquele problema. Geralmente relacionado àquelas áreas que você domina, óbvio. Beleza? Então pense nas áreas que você domina e tente identificar algo que você pode fazer para conseguir melhorar algo. Esse pilar do otimizar, ele é a cereja do bolo. Depois que você já atendeu, que você já excedeu, é você otimizar. Você coloca a cerejinha lá no topo do bolo e você diz: olha, além de ter atendido as expectativas e excedido as expectativas, eu ainda melhorei algo que era ruim aqui dentro do nosso processo. E essa melhora vai fazer com que as pessoas tenham uma visão, uma clareza que você está conseguindo trazer benefícios que antes não foram identificados por outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que estavam em cargos de liderança, ou aquelas pessoas que estavam em cargos extremamente altos. Não, você fez algo que mudou a trajetória das pessoas que atuam contigo dentro daquela empresa. Pilar do otimizar. Ok? Uma vez que você estiver passando por esses 3 pilares que eu disse para vocês, que compõem o meu framework do Alavanque, que é o pilar do atender, do exceder e do otimizar, você vai perceber que você vai precisar de um ciclo contínuo que acontece em cada um deles. Por exemplo, estou querendo aqui executar o pilar do atender do framework do Alavanque do Júlio. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer 3 coisas: descobrir quais são as expectativas, planejar ou refinar, que é quais são o que você vai fazer para conseguir atender aquelas expectativas, e executar, que é você ir lá e literalmente executar, né? Fazer com que aquilo realmente venha a acontecer. Então, o descobrir aqui é: quais são as expectativas que vocês têm sobre mim durante o pilar do atender? O planejar e refinar é: será que eu consigo executar isso? E será que eu tenho a possibilidade de atender essas expectativas? E o executar é você ir lá e fazer realmente as mudanças acontecerem. Aí você vai para o pilar do exceder. Você vai descobrir quais são as expectativas para que você possa excedê-lo, né? Aí você vai planejar e refinar para saber o que é que você pode fazer e o que é que você não pode fazer. E você vai executar para buscar. E aí no pilar do otimizar é a mesma coisa. Você vai descobrir quais são os problemas que estão acontecendo que tem a ver com custo, esforço e tempo. Você vai planejar e refinar para que você possa melhorar aquilo, e depois você vai executar para que você possa realmente fazer com que a mudança aconteça de fato. Esse framework do Alavanque, ele foi criado baseando-se especificamente nas coisas que eu fiz para conseguir impulsionar minha carreira, crescer e atender os meus objetivos. Não, e alcançar os meus objetivos. Mas esse framework também já foi replicado na vida de diversos dos meus alunos que também conseguiram vencer.
E hoje eu trago aqui para você esse framework porque eu sei que se você colocar ele para funcionar na sua carreira, você também vai ter sucesso. Eu queria que depois vocês deixassem seus comentários aqui nesse vídeo, dizendo o que essa, sabe, alcançar isso dentro da sua trajetória, o que é alcançar o seu objetivo, vai te trazer de benefícios. O que isso vai mudar dentro da sua trajetória? Porque se você escrever isso, você vai se lembrar do porquê é que você está querendo correr e você está querendo mudar tudo isso que a gente conversou aqui hoje dentro da sua trajetória. Um resumo rápido aqui para todos vocês que participaram aqui e assistiram esse vídeo. Como impulsionar ou alavancar a sua carreira? Use o framework do alavanque que eu criei. Esse framework é composto por 3 pilares. Pilar número 1, atender, que é você atender as expectativas que lhe foram estabelecidas e remover aquelas que são inalcançáveis. 2, exceder as expectativas, que é você começar a executar aquilo que o próximo nível seu faria. 3, otimizar, que é você buscar dentro da organização alguma coisa que está prejudicando o processo sob a perspectiva de custo, esforço ou tempo. Uma vez que você executa, que você consegue identificar esses 3 aqui, é você trabalhar num fluxo contínuo de descobrir quais são esses itens, de planejar ou refinar a forma que você vai executar esses itens e de executar esses itens de modo que você consiga então buscar a transformação que você quer e atingir os seus objetivos. Fazer isso não é algo indolor. Na verdade, tem dor sim. Sabe por quê? Porque você tem que correr atrás para que você consiga alcançar o seu objetivo. Entretanto, uma vez que você conhece seu objetivo, o caminho rumo a conseguir alcançá-lo fica muito mais fácil. Eu espero vocês aqui nos próximos conteúdos que eu for compartilhar com vocês. Foi um prazer trazer aqui para vocês essa visão hoje. Eu espero que cada um de vocês que estão aí do outro lado consigam ter sucesso na sua trajetória. É para isso que a gente faz esses encontros aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.